Olá, pessoal. Vamos hoje aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre a energia elétrica, né? Falando um pouquinho sobre as termoelétricas, as termonucleares, e ao final vamos falar um pouquinho sobre o caminho da energia, né? Como é que a energia chega à nossa casa. Então, iniciando aqui com as termoelétricas, a gente vê que as termoelétricas é uma energia gerada a partir da energia térmica. Então, é produzida a partir da queima de algum tipo de combustível, né? Que geralmente pode ser aí, são muito utilizados o gás natural, o carvão mineral e derivados do petróleo, como o diesel, né? Mas também pode ser utilizadas, pode ser produzida a partir da queima de outros materiais, como é o caso da biomassa, por exemplo, com a queima de restos de bagaço de cana, o bagaço que sobra aí da produção do açúcar, né? Então, são geradas esse calor, né, a partir da queima de algum tipo de material. Então, como você vê aí ilustrado na figura, a gente tem uma enorme caldeira, né, onde é feita essa queima. Então, digamos que a gente esteja utilizando aí o carvão. Então, o carvão é queimado e esse calor produzido pela queima, né, gera aí um vapor de água. E esse vapor, né, é colocado ali em altas pressões, faz gerar uma turbina. Essa turbina, em movimento, faz girar o gerador de energia, e daí que é produzida a nossa energia elétrica. Então, as termoelétricas aqui no Brasil, elas são utilizadas apenas quando necessário. Então, elas são preparadas para que, no caso da dificuldade de produção de energia a partir das hidrelétricas, como a gente sabe, a maior parte da energia produzida aqui no país vem das hidrelétricas. Então, quando as hidrelétricas estão com dificuldade de gerar a energia necessária para abastecer o país, então são acionadas as termoelétricas, né? Exatamente o que está acontecendo atualmente, né? Como você pode ver aí nessa notícia, atualmente a gente está passando por um período de estiagem e em 2021 foi o maior acionamento das termoelétricas desde 2015. Então, desde 2015 que a gente não utiliza tanto a energia das usinas termoelétricas. Então, isso acaba afetando o nosso bolso, né? Então, quando a gente vê na nossa conta de energia aquela chamada bandeira vermelha, é justamente porque isso está indicando que o custo para a geração de energia elétrica aqui no país está maior, né? O país está tendo mais dificuldades para produzir essa energia, então acaba que a grande parte desse custo é repassado para o consumidor através dessa tarifa, desse aumento da conta de energia, né? As usinas termoelétricas, esse maior custo ocorre porque as usinas termoelétricas, para o seu funcionamento, né, tem um custo muito elevado, né? Então, a utilização desses combustíveis é muito cara, sem falar do custo ambiental, né? Porque como a gente vê, são utilizados aí, por exemplo, carvão, esses combustíveis, que todos geram resíduos no meio ambiente. É preciso ser extraídos esses materiais, seja a madeira, seja o carvão, seja esses combustíveis, precisa ser extraído em algum lugar e esses materiais não são renováveis. Então, existe um custo tanto financeiro quanto ambiental elevadíssimo para estar operando com as termoelétricas. Então, por isso, aqui no Brasil, elas são utilizadas somente para complementar a geração de energia elétrica aqui do país, principalmente para desafogar nesses momentos de aperto, né? Então, também temos em operação aqui no Brasil as termonucleares, que são usinas que geram energia térmica a partir da fissão nuclear, através da energia nuclear. Então, essas usinas, elas realizam esse processo de fissão nuclear, que nada mais é do que a divisão do núcleo do átomo, átomos de urânio, né?
para gerar essa energia térmica e assim semelhante ao que ocorre nas termoelétricas, esse calor fazer girar as turbinas que acionam os geradores de energia elétrica. Então, as termoelétricas são muito eficientes, porém, existe um grande risco para a sua operação, né? A energia nuclear é muito perigosa para o ser humano, para o meio ambiente. Então, um acidente nuclear, né, um acidente em uma usina como essa, tem consequências incalculáveis, né? Há 30 anos atrás, como exemplo, né, ocorreu um acidente, ficou conhecido como Chernobyl, em Chernobyl, e lá, até hoje, a área é isolada, porque realmente o risco de contaminação por material radioativo é enorme. Então, desde o acidente até meses depois, morreram centenas de pessoas devido à contaminação por radiação, né, que causa graves doenças aos seres humanos e até ao meio ambiente também. Então, até hoje lá é uma grande, extensa área totalmente isolada. Se vocês tiverem curiosidade, dá um Google lá, você vai ver, é impressionante as imagens, né, do abandono que ficou o local devido a esse risco de contaminação. Semelhante aí ocorreu em Fukushima, no Japão, onde após um terremoto houve um tsunami que afetou os geradores de as usinas nucleares do local, né? E teve uma contaminação, inclusive, do oceano e tal. Então, um perigo mundial, né? Em alguns casos, há uma saída mais viável, como é o caso da Rússia, que utiliza bastante as usinas nucleares, já que lá eles têm dificuldade de, por exemplo, energia solar, eólica, até a quantidade de chuva, né, de água para operação das hidrelétricas. Então, lá, devido à posição geográfica, ao clima do local, é bastante viável e necessário para eles. Porém, existe essa grande crítica, essa grande preocupação com a operação desse tipo de energia. Mas vamos agora entender um pouco como é que essa energia chega à nossa casa, né? Então, a gente viu que existe, analisando o caso específico aqui do Brasil, existe diversos tipos de energia gerada e independente de qual é a fonte, né, seja hidrelétrica, eólica, termoelétrica, solar, independente de qual é a fonte, essa energia vai percorrer exatamente o mesmo caminho. Então, vamos analisar aqui essa figura. A gente tem aí um exemplo aí da usina de energia. Na nossa figura a gente tem uma hidrelétrica. Então, essa energia gerada pela hidrelétrica é levada a subestações de energia, uma subestação que tem a função de elevar essa energia produzida para que essa possa percorrer através das torres de transmissão até chegar a mais uma subestação, que essa tem a função de rebaixar os níveis de energia, para que quando chegarem nos postes, nos transformadores, e possam chegar à nossa casa no nível de tensão, um nível suficiente para o nosso uso, adequado para o nosso uso. Então, essa energia gerada, ela não vai diretamente para as residências, diretamente para as cidades. Elas vão para um sistema nacional de energia. Esse sistema, então, essa energia que está lá disponível para todo o país é, então, redistribuída. Então, um exemplo aqui próximo da gente, vocês devem conhecer, devem ter observado que nos últimos anos foram construídas diversas torres de transmissão de energia aqui na nossa região, né? Essas torres de energia têm a função de levar a energia de alguma estação de geração de energia, né, de algum tipo de usina, e fazer essa transmissão até as subestações, de uma subestação para outra. No
No nosso caso aqui, dessas estações que foram construídas aqui em nossa região, Pacifica, Lagoa Danta, então percorreu esse caminho aqui, ó, que a gente pode observar no mapa. Desde João Câmara, onde lá tem um parque, uma usina eólica. Então, essas torres de transmissão têm a função de levar essa energia da subestação lá de João Câmara, que apanha essa energia do parque eólico, e levar até outra subestação lá em Campina Grande, na Paraíba. Então, toda essa energia, essas torres de transmissão tem essa função de trazer essa energia lá de João Câmara até a Paraíba. E não dá para dizer que essas torres que passam aqui por Pacifica, que passam por Lagoa Danta, em grandes quantidades, né, aqui na nossa zona rural, não dá para dizer que essa energia vai vir diretamente para a nossa casa. Toda essa energia é distribuída para o que a gente chama de Sistema Nacional de Energia. É um Sistema Nacional de Distribuição. Então, até mesmo quando a gente produz a energia solar, por exemplo, essa energia não vai diretamente para a nossa casa, ela vai para esse sistema nacional. Inclusive, se você instalar um sistema, né, de geração de energia solar na sua casa, você pode utilizar até em outra residência que mais longe. Por exemplo, você tem um sítio, você pode fazer sua pequena usina de geração de energia solar, essa energia vai para o sistema nacional. Então, se você estiver gerando mais do que consome lá no seu sítio, você também pode cadastrar a sua casa lá na cidade, onde você reside, e utilizar também essa mesma energia que foi produzida. Né? Então, toda energia que é produzida, independente da fonte, do tipo que é produzido, ela vai para esse sistema nacional, que aí tem a função de encaminhar essa energia para o local onde tiver precisando. Né? Então, pessoal, por enquanto é isso. A atividade eu vou encaminhar lá no grupo, certo? Então, aguardo o retorno de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Até mais.